Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 13, versos de 15 e 16. Queria que você prestasse bastante atenção no texto, é um texto conhecidíssimo. Eu queria tirar outras aplicações desse texto. O tema é simples, o tema é o tema óbvio do texto aqui, ó, bastante água. O pessoal falou, tem que beber água, tem que beber água. O texto é um texto que a gente usa muito. É um texto que João, que escreveu na ilha onde ele foi exilado, Patmos, ele escreveu essa carta de Apocalipse. Ele escreveu a 7 igrejas, e uma dessas igrejas foi Laodiceia. Laodiceia era uma igreja que vivia problemas estruturais, e ele queria comunicar àquela igreja algo importante. A gente conhece o texto demais, e esse texto fala da mornidão que Laodiceia tinha. Por isso eu quero lançar a pergunta, que é o que é ser morno, e eu queria falar sobre não ser morno, não seja morno. Mas antes disso eu vou ler o texto, Apocalipse capítulo 3, e eu quero ler apenas os versículos 15 e 16. Deus inspirando João fala assim, ó, conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Conheço as suas obras, e através do conhecimento das obras é que Deus fala o caráter da igreja de Laodiceia. Era uma igreja morna, Vamos tentar entender o que está acontecendo, porque quando a gente sabe o que acontece geograficamente aqui, faz muito mais sentido o que Deus está tentando fazer. Deus está tentando falar uma paráfrase à igreja de Laodiceia. Por quê? Porque Laodiceia vivia num vale. E atenção no que eu vou falar. Laodiceia, ela era uma cidade que ela estava num vale, chamado Vale de Lico. E esse vale tinha Laodiceia, Colossos e Hierápolis. 3 cidades eram construídas nesse vale. E uma característica muito legal, muito interessante, é que Laodiceia não tinha água. Em Laodiceia não tinha água. Geralmente, as cidades, no início das construções, lá em 1500 a.C., as cidades elas começaram a se estabelecer porque elas tinham 2 coisas importantes. A primeira coisa importante, elas tinham proteção. Então, uma cidade no alto do monte, tal e tudo mais, proteção. A segunda coisa, tinha água. Como que se construiu uma cidade no lugar onde não tinha água? Ela se construiu por uma coisa que eu vou falar, e coisa importante. Colossos e Hierápolis tinham água, mas cada uma tinha uma água diferente. Colossos tinha uma água fria e potável. Era uma água gelada e potável. Mas teoricamente, quer dizer, na prática o que acontecia é que Colossos ela ficava um pouco mais distante que Hierápolis de Laodiceia. Laodiceia estava num lugar geográfico em que Hierápolis estava mais próximo. E Hierápolis tinha água também. Mas a água de Hierápolis era diferente. Era uma água quente, com características medicinais. Diz a história que essa água, as pessoas iam para lá, existiam caravanas que iam para lá para se tratar com essas águas. Aqui no Brasil tem águas quentes, não sei onde é que é mesmo? É água de Lindóia, né? Água de Lindóia. Então, Hierápolis era um lugar com águas quentes, águas termais, que fazia com que a água, fazia com que aquele lugar se tornasse um lugar de cura. Socialmente as pessoas iam para lá para se cuidar com que aquela água podia transmitir. E no meio disso tudo a gente tinha Laodiceia. Laodiceia não tinha água.
Como que Laodiceia fazia? Laodiceia fazia o seguinte, ela tinha um sistema de arqueduto que trazia água de Herápolis até Laodiceia. Só que nesse caminho, nessa trajetória em que a água vinha pelo aqueduto, nessa trajetória o que acontecia é que a água quente, que tinha valores medicinais, ela ia se esfriando. E quando chegava em Laodiceia, perdia a sua propriedade. E já não tinha mais valor. Ela tinha que ser tratada para depois ser aproveitada. Agora faz mais sentido o texto. Vamos tentar ler esse texto de novo, vamos tentar entender agora que tipo de figura de linguagem Deus está tentando usar para falar, comunicar coisas e valores e princípios espirituais para a igreja de Laodiceia. Conheço as suas obras, sei que você nem é frio. Quem é frio aqui? Frio aqui é Colossos. Colossos é uma cidade que tem água fria e água potável. Nem quente. Quem é quente aqui? Quente aqui é Herápolis. Através da quentura das suas águas, podia curar. Melhor seria que você fosse frio, Colossos, ok, mas você está no meio do caminho. Assim que você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Faz mais sentido, não faz? Agora parece que fez sentido. Eu gosto muito de uma série. E tem alguns episódios bons, são episódios que se fecham em si. Eu tenho que advertir que isso aqui... Gente, essa moça que está chegando aqui foi minha professora de EBD. De EBD não, de classe infantil. Tia Vaninha, eu estou aqui hoje porque você investiu na minha vida. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Que bom que você está aqui, tia. Amo você. Amo você. E tem uma série em específico que eu tenho que alertar vocês que hoje a gente vai ter spoiler aqui. Na verdade, spoiler não, eu vou contar um capítulo inteiro, já era. Mas não tem problema não, é antiga. Chamada série é Black Mirror. Vocês conhecem a série? Então, Black Mirror é uma série inglesa, se eu não me engano. Ela não é americana, mas ela tenta desafiar o ser humano sob a perspectiva do que as inovações de tecnologia podem gerar na condição humana, da gente viver, da gente se relacionar. E tem uma específica que foi assim, mexeu muito comigo. A história é assim, um casal tinha acabado de se casaram e a moça engravidou. E quando a moça engravidou, eles estavam super felizes. Mas depois que ela soube da sua gravidez, o bebê que tinha no ventre, no dia seguinte aconteceu alguma coisa e o rapaz morreu. O marido morreu. E ela se sentiu sozinha, aquele casal apaixonado. Ela perdeu o marido no momento de maior paixão. O bebê sendo gerado no ventre. Obrigado, cara. Isso é uma pena. Cara, eu acho que é a fé, por isso que eu tô só, eu já sou, né? Obrigado. É isso aí. O bebê sendo gerado no ventre e perdeu o marido no momento mais importante que tinha, perdeu. E ela começou a ficar desesperada e chorava e não queria saber de ninguém. Tá ótimo, obrigado. Não queria saber de ninguém, Queria ficar em casa e começou a entrar na sua amargura e sozinha no seu mundo. Até que ela descobriu um aplicativo, uma amiga dela falou, olha, eu estou vendo que você está indo de mal a pior. Acabaram de lançar um aplicativo, que esse aplicativo não é para ser eterno na tua vida, mas eu acho que pode te ajudar a passar por esse momento de desmame. Você vai fazer o seguinte, esse aplicativo você se inscreve, baixa ele, e depois que você baixar ele vai fazer a leitura nas mídias sociais de quem você... Não, tá bom, pode deixar. Nas mídias sociais, esse aplicativo vai fazer a leitura da pessoa que você colocar lá para fazer a leitura. Vamos supor, o Facebook de alguém. Ela botava lá, lógico, a senha da pessoa, e a partir dali, ela fazia a leitura da vida da rede social daquela pessoa. Aí sabia como a pessoa falava,
sabia como a pessoa se portava, como a pessoa respondia às outras pessoas, e aquela inteligência artificial, ela se apropriava do jeito daquele Facebook, ou daquela mídia social, e ela poderia começar a conversar com a inteligência artificial do jeito que ela conversava com o marido dela, por exemplo. E foi o que ela fez. Quando ela fez o download do aplicativo, botou as informações, ela recebeu um e-mail. No que recebeu o e-mail, o título do e-mail já foi assim, oi, e eu não sei, a forma como ele chamava ela, oi fulaninha. E ela sabia que aquilo era uma máquina. E dentro, ele começou a falar, olha, aconteceu isso, mas o todo jeito que ele falava com ela. E aquilo para ela foi assim uma mudança de paradigma, E ela começou a conversar com a máquina que simulava o marido dela. E ela conversava por diversas coisas, e das coisas menores às coisas maiores. Olha, a gravidez está assim. Ele respondia, você sabe que essa criança vai ser amada, você sabe aquilo que eu te falei uma vez sobre ela, não sei o que lá. E foi sendo muito bom, até que um dia ela recebeu no aplicativo dela uma proposta no celular dela. Nós somos a empresa que desenvolveu o aplicativo tal, e nós vamos fazer uma versão 2.0, mas uma versão 2.0 física. Como assim uma versão 2.0 física? Nós vamos fazer um boneco que vai ser a pessoa que você quer que seja. Louco, né? Doido. E ela topou. Lógico. Que isso é uma questão futurística, né? Que tá falando aqui. Ela chegou lá e o boneco chegou desajeitado, tinha que deixar ele na banheira com um produto, implantou o chip que tem, deixou na banheira. Daqui a pouco ela tá lavando louça no dia seguinte e desce aquele boneco, que não era o boneco, era o marido dela. Impressionante, era o marido dela. Você vê que loucura. Chegou nela e falou assim, meu amor, eu tô aqui. E daí ela olhou para ele, para aquele boneco, era o marido, e falou assim... Foi em direção a ele, deu um abraço, começou a chorar. Ele falou assim, eu nunca mais vou te abandonar. E eles começaram a conviver. E foi assim, a priori foi um momento incrível. Foi um momento maravilhoso. Mas só que tinha um negócio. A máquina, ela só se baseava em escolhas partindo do pressuposto de quem falava sobre a máquina. De quem falava com a máquina. Então se ela chegasse para o marido e falasse assim... Fulano de tal, você lava a louça para mim? Ele falava assim, beleza. Você imagina que pensa. Você imagina que maravilha. Qual é o nome da empresa? Mas olha só, isso é a parte boa. Você imagina, você tá não sei o que lá, daí acordou, você fala assim, você arruma a cama para mim? Beleza. Agora, que coisa maravilhosa. Só que era engraçado, porque quando ela chegava para conversar com ela e ela falava assim, fulano de tal, o que você acha sobre isso? A gente tem que ter não sei o que lá. O que você acha que a gente tem que fazer? Daí a pessoa perguntava, a pessoa não, o boneco respondia, o que você quer em relação a isso? Por quê? Porque apesar dele ter o código de informação social, da rede social do marido, ele só tinha aquilo, ele não podia opinar, gerir contrapontos. E aquilo começou a se tornar um problema. Porque uma vez ela estava com raiva e falou assim, e chegou para ele e falou assim, você não tem opinião, você não vai falar nada sobre isso. E ele falou assim, mas você quer que eu fale o quê? Você imagina a raiva que você... Eu me lembro que, cara, eu fico num seanço, porque com a Priscila isso acontece a mesma coisa. De vez em quando eu tô assim, numa discussão com a Priscila, amor, fica tranquilo, eu não vou falar nada da nossa intimidade. Eu tô numa discussão com a Priscila, daí eu falo assim, caramba, como é que eu faço? Porque já tá na hora de dormir. Você sabe que a mulherada gosta da noite, né? Eu não posso ficar quieto porque não vai acabar. Eu tenho que ter um contrapontinho, entendeu? Se não tiver o contraponto, ela vai falar, você não tá dando a mínima porque eu tô falando. Aí eu falo alguma coisinha assim para ver se dá, né, aquele negócio.
Daí ela, só para dar aquele contraponto, daí tem que chegar assim, amanhã a gente conversa, tal, beijo. E o que eu entendi é o seguinte, que uma relação se faz nesse embate aí, porque se não tiver um embate no bom sentido, um tem uma ideologia, outro tem outra ideologia, a gente tenta chegar num consenso. E o que não se conseguia na relação entre a mulher e uma máquina era isso. Aí numa das discussões dela, ela chegou e falava assim, eu te odeio, você não, eu te odeio, falou para a máquina, eu te odeio, você não presta, você não sei o que lá. Daí ele ficava assim, ó, parado, né? Você imagina? Ficava parado, né, pra ela. Você não vai falar nada! Daí ele falava assim, você quer que eu fale o quê? Aí, meu irmão. Aí, depois dessa, sabe o que ela fez? Ela pegou o cara, botou a máquina dentro do carro e levou para um precipício. Chegou no precipício, daí a câmera é muito legal, né? A fotografia é maravilhosa, um lugar muito bonito. Eles na ponta do precipício, como se o precipício fosse aqui, ela aqui, ele aqui, e uma câmera aqui do lado, pegando de perfil. Daí, depois que pega, eles estão assim, ele olhando para frente, ele fala assim, você quer que eu me jogue daqui? No coração dela, ela falou, eu preciso acabar com isso. Que isso? Eu estou convivendo com um pesadelo. Acho que é melhor eu ter consciência do meu marido que morreu. E daí ela escutou aquilo. Daí ela voltou pro carro e falou, volta pro carro. Daí o cara voltou. Aí foram em direção à casa. Daí ela chegou em casa, abriu a porta, foi para dentro de casa e falou, você fica aí fora. Daí ele ficou do lado de fora. Daí ele dormiu a noite do lado de fora. Tem gente que dorme no sofá, ele dormiu do lado de fora. Dormiu a noite do lado de fora. No dia seguinte ele estava no mesmo lugar, onde deixou. Aí esse episódio acaba de uma forma muito inusitada. A criança nasce e ela não tem coragem de dar cabo daquela máquina. Ela cria um sótão e ela bota essa máquina no sótão. E a criança termina falando assim, o tio fulano de tal não vai vir tomar café com a gente? Aí a mãe fala alguma coisa. Ela não teve coragem. Mas a verdade é que esse episódio mostra exatamente o que o texto está tentando mostrar para a gente. Ele falou, conheço as suas obras, sei que você nem é frio, produz vida, nem quente, produz cura. Ou seja, você não faz nada com o que você tem. Lembra, a água que vai, se torna morna e se torna sem propriedade. Seria melhor que você fosse alguma coisa, se fosse um extremo, ou se fosse o outro, ou frio ou quente, alguma coisa você precisa ser, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou ao ponto de vomitar você da minha boca. Sabe, ser morno aqui, literalmente o que ele está tentando falar, ser morno aqui é ser indiferente, é não sentir dor, é não se alegrar, não planejar, não sonhar. Gente, aqui o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Uma questão letárgica. A letargia é pior do que sentir algo. Quando a pessoa chega para o outro e fala, eu te odeio, eu falo assim, ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Alguma coisa. Sente alguma coisa. Agora, quando a pessoa fala assim, fulano, para mim, tanto faz, tanto fez. Para mim já morreu. Está em vida, mas morreu. Opa, alto lá. É sobre isso, sobre essa perspectiva que o texto bíblico está falando. A pior sensação que se pode ter é ser morno. Ser morno. Eu não tenho nenhum problema com o ateu. Eu acho que ateu está perto de Deus a todo momento. Porque o ateu, como a negação do grego já fala, a de negação, teu de Deus. Ele tem a necessidade de conviver com a negação de quem Deus é. Ele é frio? Pode ser. Mas não é morno. O morno talvez seja o agnóstico. O agnóstico é aquele assim, até pode existir alguma coisa aí, mas tanto faz quanto fez.
É sob essa... O ateu não se enquadra nisso aqui que eu estou falando hoje. Agora, o agnóstico se enquadra. É sob essa percepção, essa que o texto nos fala da mornidão, que a gente tem que entender aonde na nossa vida nós simplesmente estamos sendo como essa relação do Black Mirror, indiferente. E o que se quer falar aqui é sobre indiferença. Tem um filósofo chamado Schopenhauer, e um filósofo, ele fala que a vida ela sempre está num pêndulo entre o querer viver e o querer morrer. É mais ou menos isso. Vou explicar, eu vou falar, daqui a pouco ainda vai ficar uns termos ruins, depois eu explico. Aqui, é o seguinte, cortou a cabeça de uma cobra e o rabo, o corpo da cobra continua ainda se estribuchando. Ele fala que apesar de não ter cabeça, da cobra fatalmente já está morta, ela tem dentro de si uma necessidade de falar, eu quero viver. Ou eu quero, ou eu estou morrendo, mas eu quero viver. Olha o que o Schopenhauer fala sobre isso. Eu estou trabalhando, de novo, ainda nos dois pêndulos. Frio e quente, funciona, o que não dá é morno. É isso que eu quero falar. Olha o que o Schopenhauer fala, a vida é assim. Uma materialização do que se denomina querer viver. E tendo em vista o fato de que a cada necessidade superada, outra nova surgirá. Esse movimento em direção à superação da vontade, como forma de afirmação da vida, é ininterrupto e infinito. Consequentemente, o sofrimento que dele provém também o será. A vida oscila entre a dor, querer morrer, né? Proveniente da necessidade, e o tédio, querer viver a dor, desculpa. E o tédio proveniente da satisfação da mesma. Eu tenho as agruras, mas aquilo faz com que eu vá firme e queira conquistar e queira fazer. Daqui a pouco eu tenho um problema de novo, mas aquilo, de acordo com o Schopenhauer, que é a alavanca para que eu possa continuar. Tem um filme que eu gosto muito. Eu já falei uma vez até sobre esse filme aqui. É um desses Rock aí da vida. E tem um Rock que ele vai lutar contra o Apolo. E ele já é o campeão, aquela coisa toda. E ele vai lutar contra o Apolo. E ele começa o filme tomando um pau do Apolo. Ele perde para o Apolo. E depois que ele perde para o Apolo, aquele coroinha que é treinador dele fala assim, não, nós vamos pedir revanche, vai dar tudo certo. Eles começam a treinar para revanche. E o Rock começa a recobrar o condicionamento físico, começa a arrebentar a boca do balão, e já está arrebentando no treino e tudo mais, até que em um determinado momento o Rock fala assim, agora eu já estou preparado. E ele está naquela academia deles, e daí depois que ele fala assim, estou preparado agora, daí o coroinha fala assim para ele, não, se você entrar hoje no ringue, você toma um pau. Daí ele fala assim, mas por que? Eu estou melhor do que a minha condição que eu fui campeão daquela vez. Daí ele apontou para um quadro que tinha na parede da academia e era uma águia. E um olho bem vivo, assim, ele falou assim, você está vendo aquele olho ali? Toda vez que eu identifiquei aquele olho em você, você ganhou as lutas. E hoje eu não identifico isso em você. Sabe qual é o nome disso? É pulsão de vida, gente. É dizer assim, eu tenho olho, sangue nos olhos, eu vou para frente e eu vou conquistar, eu vou vencer. Quanta gente aqui hoje, ou talvez na nossa vida, que tem todas as condições de ganhar as batalhas, mas são indiferentes em relação ao que a vida nos propõe. Uma outra história que eu já contei aqui uma vez também, a história de Agar e Ismael. Vocês conhecem a história. Abraão não podia ter filho com Sara. Pela cultura judaica, se a ama tivesse filho e a primeira coisa, e ela tivesse o filho no colo da sua senhora, ou seja, Agar era a ama de Sara. Se Agar tivesse o filho no colo de Sara, o filho poderia ser considerado de Sara também. E foi a forma que eles acharam de Abraão, que já tinha sido prometido ser pai de grande nação, ser pai através de um filho com Agar. Eles fizeram isso e nasceu a criança, e a criança começou a ser problema, porque começou a gerar ciúme entre Agar e Sara. Até que em um determinado momento da história,
Abraão chegou e falou assim, a Sara chegou e falou assim, ou Agar e Ismael, que era o nome da criança, ou eu. E daí ela falou assim, Abraão falou assim, então tá bom, eu vou escolher você. E expulsou Agar e expulsou Ismael. E eles moravam num desertão. E o texto bíblico narra que eles foram embora, sem rumo, sem direção. E eles entraram no deserto. E começaram e choravam, chorava a criança, chorava Agar. Até o momento que eles não tinham mais condição de se prosseguir, porque tinham fome, porque tinham sede. E daí o texto narra que Agar, não querendo ver o filho morrer, pegou, tinha uma árvore, deixou a criança ali e foi à frente para não ver o filho morrer. A criança ficou ali e chorava, e Agar à frente chorava, até que em um determinado momento o anjo do Senhor veio e falou um negócio que mudou a vida daquela família para sempre. O anjo do Senhor chegou e falou assim: Agar, não se preocupe, Deus contemplou o choro da criança e ele também será pai de grande nação. É engraçado, porque Deus teve um choro para contemplar. E foi o choro de quem? Da criança. Sabe por quê? Porque Agar chorava a morte e a criança chorava vida. Ei, chora mesmo, mas chora querendo vencer, chora porque está morrendo, mas não chora a indiferença que você mesmo colocou nela. Ah, meu querido irmão, não seja diferente. Não seja diferente. Quais são as áreas da sua vida que simplesmente você está deixando levar? Quem são as pessoas que você tem cuidado? E essas pessoas, como é que está o seu cuidado em relação a elas? Como que está a sua posição diante da igreja do Senhor? O Senhor te chama hoje para voltar a sonhar com o que Ele tem. Meu irmão, toma uma postura, ou seja frio, ou seja quente, mas não dá para ser morno, cara. Não dá. Como é que está a sua posição em relação à sua relação com Deus? Ah, eu não consigo mesmo, então ponto final. Ei, pede ajuda. Entenda a sua real condição e pense que não existe outra forma senão se posicionar e não ser indiferente ao que Deus tem feito. Como está a sua posição em relação às suas finanças? Tem gente que terceiriza as finanças, que é dependente de alguém para o resto da vida. Ei, por não ser frio nem quente, o texto fala, o próprio Deus, eu vou vomitar da minha boca. Não dá para viver com alguém que não tem sangue nos olhos, essa é a verdade, não dá. Ah, Deus, não dá. Meu irmão, eu gosto, tem um monte de gente que eu converso aqui na igreja que eu acho muito legal. É gente que fala assim, eu não consegui ainda, não sei o que, mas isso me incomoda. É isso que eu quero escutar. É isso que Deus quer escutar. Deus não quer escutar falando assim, tu é pessoa perfeita, maravilhosa, não sei o que. Não, até porque a Bíblia fala que é o coração quebrantado que ele não rejeita. O que é o quebrantamento de coração? Quebrantamento de coração é estar fazendo alguma coisa em direção a algo. É sobre isso que Deus está falando. E tem um monte de gente que chega para mim e fala assim, pô, todo mundo tá incrível, tá não sei o que, mas ó, eu vou falar, eu não sei, não tá legal não. Eu acho que isso é um bom caminho. Isso é um excelente caminho. Agora, o que não dá é simplesmente ser mosca morta. Não dá. Não dá para viver do lado de gente assim. Não dá para ser gente assim. Qual é a sua posição diante da vida, meu amigo? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? O que Deus tem para você? O que você não tem conquistado? Mas o não conquistar não é problema, não. O que é problema é entender e se conscientizar que está tudo bem, está tudo certo. Ah, querido, pega, arregaça a mãe e fala assim, eu vou e ponto final. Como é que está a sua saúde? Como Deus falou comigo através disso na minha saúde agora? Eu preciso me cuidar. Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua alimentação? Eu sempre achei bobeira isso quando eu era adolescente, comia qualquer coisa. Eu lembro que minha mãe e meu pai, eles moraram em São Paulo uma época, e o meu menu era hambúrguer e steak.
de frango, aqueles da Sadia. Nem era da Sadia. A gente comprava aqueles pacotão de 30 quilos de... Meu irmão, quando não dava mais, a gente ligava pra minha avó e falava: avó, preciso almoçar aí, porque eu não tô aguentando mais comer hambúrguer. Mas, ó, isso tem consequência, não tem jeito. Isso traz consequência. Como é que tá a sua saúde? Como é que você tem esse cuidado? Vem cá, isso conta demais por quanto você vai viver, tá? Quais são as áreas da nossa vida que simplesmente a gente já entregou os pontos? Não dá. Ou tu é frio, ou tu é quente. Mas não dá para ser morno. Ah, minha família, meu marido, minha esposa. Sabe, ali eu já vou levando, mas cara, eu acho que não dá mais não. Não, vamos lá. É o que eu sempre falo e sempre tento me organizar. Eu tenho muitas coisas para mudar. A Priscila também. Qualquer um tem coisa para mudar. Mas eu peço uma coisa para a Priscila. Eu sempre pedi isso. Eu falo: amor, não me compara com o ideal de Everton que você quer que eu seja. Me compara com a minha foto do Everton que eu era. E vê o quanto eu já evoluí. É a mesma coisa. O que faz as coisas acontecerem, gente, é entender que nós não conformamos com a nossa atual situação, mas nós conseguimos ver assim: ó, caramba, eu estou evoluindo, eu estou caindo, estou indo dentro. Então a mesma coisa no nosso relacionamento. Meu querido, quem você era, o que você é hoje, conseguiu ver? E o que você vai ser amanhã, conseguiu ver? Outra coisa, não superdimensione a outra pessoa, o seu cônjuge, em coisa que ela não é ainda. Mas tente entender quem ela era, o que ela é, o que ela pode vir a ser. É isso, essa coisa, sabe que o apóstolo Paulo fala? Prossigo eu em direção ao alvo. Dá uma ideia de continuidade, vocês não percebem? Eu prossigo em direção ao alvo. Olha só, hoje eu estou assim. Não é o alvo que eu vou chegar, porque vocês vão ver. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não é o alvo, mas é o caminhar que faz com que a vida não se torne indiferente, não se esvaia pelas frestas do dedo. E aí o texto continua. Quais eram as características, a segunda pergunta, quais eram as características das cidades que cercavam Laodiceia e o que isso significa pra gente? A gente tinha de um lado Hierápolis, Hiero em grego é o que? Sagrado, polis, terra do sagrado, ou seja, cidade do sagrado. Do lado a gente tinha uma cidade do sagrado, cidade que gerava cura nas suas águas. E do outro lado a gente tinha Colosso, a cidade da vida, que produzia água potável. Olha o que a gente aprende aqui, ó. E no meio do caminho a gente tinha Laodiceia, que não produzia nada disso. Sabe o que a gente aprende? Que tem como estar cercado de vida, Hierápolis e Colossos, ser alimentado por vida, que era Hierápolis em relação a Laodiceia, mas não produzir nada de bom. Tem como aqueles que nos cercam nos darem vida, mas quando a vida chega, ela já chega morna. Você faz questão de inutilizar. Tem gente que é assim, está cercado de vida, que sempre teve ótimas oportunidades, mas na hora do vamos ver mesmo, ele sempre terceirizou, ele sempre foi na aba de alguém. Saca a aba de alguém? É tipo aquela história do Pidão. Vocês sabem a história do Pidão? O cara tinha um volume no bolso, tinha um volume assim no bolso. Aquele volume no bolso, o Pidão chegava e falava assim: ei, pô, dá uma bala aí, cara. Não é bala não. Pô, então dá um chiclete aí. Não é chiclete não. Pô, toma aquele biscoitinho, dá aquele biscoitinho. Não é biscoito não. Daí ele falou: cara, me dá uma... Não sei, você tem. Ele falou assim: cara, eu tenho colírio, cara. Quer colírio? Ele falou: pô, então pica aqui. Essa é a história do Pidão. Sabe o que é o Pidão? O Pidão é aquele que sempre encontra a satisfação das suas escolhas, ou do que ele pode fazer, no outro. De quem ele vai ser no outro. E vai sempre na aba de alguém. Não vá na aba de alguém. Filho de peixe é peixinho. Mas filho de crente não é crentinho. Talvez seja crentino, né? Talvez seja filho de crente é cretino. Tem gente que está sempre terceirizando as suas escolhas. Deus não tem netos. E eu sempre aprendi isso da minha mãe. Deus não tem netos.
Deus só tem filhos. Não vá na aba de alguém. Talvez você está cercado por vida, mas o que chega a você é mornidão. O meu sobrinho André, filho do Luiz César, ele é muito decidido de quem ele é, né? Ele vai fazer um negócio, é um menino, ele tem 7 anos. Ele vai fazer um negócio e você vê que ele está fazendo errado. Você quer ajudar uma dessas. Se você chegar e falar, André, deixa eu te ajudar. Eu sei, fica tranquilo que eu sei. Sabe? E cara que sabe tudo. Eu falei, beleza, vai lá, faz aí. Daí ele faz e erra, né? Só que quando ele erra, ele fica pra morrer. Depois que passa aquele momento de euforia negativa, aí tu vai lá com carinho e tal, e ele aprende. Assim, ele aprende. Sabe que a gente luta muito contra isso. Meu irmão luta muito contra isso em relação ao André. Mas isso, o lado positivo disso é que ele aprende, mesmo que errando, sabe? Ele vai lá e aprende. Ele dá o jeito dele. Sabe, mesmo ele podia terceirizar aquilo ali, até facilitaria muito no início. Mas o que acontece pra gente é o seguinte, no início os nossos pais escolhem pela gente, é uma forma da gente se proteger e tudo mais. Mas chega um momento, gente, que não vale a pena pegar mais água de Herápolis, não vale a pena mais pegar água de Colosso. Chega um momento que se a água que está chegando é morna, que tal a gente fala assim, eu vou ser protagonista da minha história. Não vá na aba de ninguém. É isso que o texto está falando. Que, existem alguns organismos vivos que dependem de outros para viver. Mas tem um específico que eu quero falar. Tem um organismo vivo que depende do outro para sobreviver, que é a sanguessuga. A sanguessuga, ela vive da morte do outro. Porque à medida que ela tira sangue, ou seja, tira a vida do outro, ela ganha vida. Quantos de nós aqui hoje somos parasitas, caçando vida que o outro produz? Deus chama a mim e a você para entender que o Senhor tem vida e abundância para mim e para você, independente do que o outro pode ajudar. Aqui, ó, eu não estou falando que o outro não possa te ajudar, mas desde que o outro não seja a fonte da sua vida. A sua fonte de vida é o Senhor. A sua fonte de vida é o Senhor. Essa dependência. Tem uma hora que a gente tem que crescer, gente. Tem uma hora que a gente tem que crescer. Aí você fala assim, beleza, eu não quero ser indiferente. Mas quais são os padrões de posicionamento em relação à vida que Deus tem para mim? Ou seja, quais são os padrões que fazem com que a gente não seja indiferente? E o texto, eu queria que vocês abrissem, é o texto de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Fala assim, é um texto conhecido, bastante conhecido, que a gente acha que esse texto é um texto para jovens, né? Mas vamos dar uma olhada no que ele está descrevendo. Não deixa de ser para jovens, mas vamos dar uma olhada no que ele está descrevendo. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis e se aproxime um ano em que você dirá, não tenho mais satisfação nele, não tenho neles prazer. Antes que escureçam o sol e a luz. Olha o que ele começa a descrever agora, gente. Antes que escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. O que ele está falando aqui? Antes que você comece a ter problema de visão. Ele começa a falar sobre a velhice aqui. Antes que o sol e a luz comecem a escurecer, a lua e as estrelas você não consiga ver mais direitinho. Quando os guardas da casa tremem, os homens fortes caminharem encurvados. Está falando dos velhinhos. Quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxerguem embaçado. Quando as portas das ruas forem fechadas e diminuir o som da moagem, ou seja, a pessoa for perdendo a audição. Quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas,
seja, já não tem mais segurança para sair sozinho, sabe? Quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso, as coisas começarem a força se perder, né? E o desejo já não se despertar. Diz que a gente vai perdendo vontade de comer, já não tem mais o mesmo sabor as coisas. Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas suas ruas. Aqui está falando, aqui a ideia aqui é o seguinte, ó. Nos dias da sua mocidade, para a gente lembrar, é o seguinte, nos dias que a gente tem vigor ainda para tomar as decisões. Como é que a gente faz para não ser indiferente? Enquanto se tem vigor, invista suas forças nisso. Mas mais do que investir suas forças nisso, o que é lembrar do seu Criador? Lembrar do Criador, ou seja, primeiro, invista suas forças enquanto tem vigor. E número 2, lembrar do Criador é invista suas forças, atenção no que eu vou falar. O que é lembrar do Criador? Invista suas forças em algo com cheiro de eterno. E eu vou explicar um pouquinho melhor para você o que é viver a sua vida em algo com cheiro de eterno. Então eu tenho que investir na igreja? Não estou falando isso, eu estou falando para viver a sua vida com sentido ontológico. Vou dar um exemplo. Tem como você ser médico e não investir na sua profissão com cheiro de eterno. Tem como você ser médico e investir na sua profissão com cheiro de eterno. Se você vai para o seu consultório e você chega no seu consultório e fala assim, opa, mais um cliente, que beleza, e mais uma grana, vamos fazer 15 minutos aqui de consulta, afinal o plano não me paga bem. Vou mandar porque eu ganho em produção em massa. Viver com cheiro de eterno é entender que o outro é importante. Sabe o que é investir com cheiro de eterno? É você como patrão, você tem uma pessoa ali, é uma pessoa que precisa da grana. E isso é perfeito para o patrão, porque ele pode pagar mais barato que a pessoa precisa, não tem trabalho. Isso é perfeito para o patrão. Então eu boto o valor lá embaixo, porque afinal de contas, o que é ser bem sucedido socialmente? É o seguinte, eu vou ganhar um valor X, mas se eu consigo esse valor X só investindo em pessoas que fizeram isso nas questões, um valor menor, então eu tenho mais para mim. Está errado isso de acordo com a ótica social? Não, tem leis que te protegem, até como eu estou falando isso. A investir com cheiro de eterno, a pergunta é, vem cá, o quanto que essa pessoa precisa para sobreviver? Será que ela consegue viver com isso aqui, com o tempo que está fazendo? Investir com cheiro de eterno é olhar para o outro e pensar assim, ele tem dignidade também. Percebe? Muda. Eu posso ser um músico e posso ir tocar com a grana. E falar assim, vou ganhar uma grana aqui bacana, não tem nenhum problema de ganhar dinheiro, gente, não tem nenhum problema. Mas a pergunta é assim, vem cá, eu estou investindo, o que eu estou criando nas pessoas de reino de Deus? Através da minha profissão, através da minha vida. Não dá para viver pensando apenas no nosso umbigo. Invista em algo com cheiro de eterno. Lembra do teu Criador. Lembra do teu Criador. Lembra do teu Criador. Invista em algo que não tenha fim, na finitude da nossa vida. Se você investir em algo que vai acabar para quando depois você morrer, meu querido, você está investindo em vão, você está dando soco no ar. Lembra-te do teu Criador. E daí ele fala assim, antes que venham os maus dias. O que são os maus dias? Os maus dias, no texto bíblico, é quando você está ficando mais velhinho. Mas se você não investiu em algo com cheiro de eterno, esse mau dia vai chegar, de acordo com o texto. Que você vai falar assim, poxa, fiz as escolhas erradas quando investi só em mim, na finitude do que a vida pode me promover. E daí você vai falar assim, eu não tenho nele contentamento, não tenho nele prazer. Aí eu vou falar para você assim, cuidado na sua vida, cuidado com não é só isso. Porque eu vou falar, tudo que a gente investe que não tem cheiro de eterno, e eu queria que você prestasse atenção nisso que eu vou falar. Tudo que a gente investe que não tem cheiro de eterno, o que acontece? Eu consigo concretizar. E quando eu concretizo, aquilo já não me satisfaz mais. Preciso de outra coisa. E aquilo não me satisfaz mais. E eu preciso de outra coisa. Toda
vez que a gente investe em algo que a gente possa concretizar, que não tenha cheiro de eterno, porque o que tem cheiro de eterno não se concretiza. O que vai acontecer é que, aí eu vou voltar para Schopenhauer, eu falei lá, é a relação da contração do que se quer ter e a distração de ter alcançado. Mas aquilo, quando se alcançar, sabe o que vai acontecer? Aquilo vai gerar, sabe o que pra gente? Vai gerar frustração, porque, poxa, eu pensei que eu ia chegar e aqui estava a felicidade. Mas tudo que se conquista não gera felicidade. Por isso que as felicidades são sempre nas coisas do Senhor, sabe por quê? Porque é algo que vai para além da nossa vida. Vocês percebem isso? Tudo que a gente investe aqui, gente, tudo que a gente investe aqui, que a gente concretiza aqui, não vai nos satisfazer. Tudo. Então sabe o que vai acontecer? Fulano, eu quero conquistar fulano. Eu quero conquistar fulano. Se o teu principal objetivo é conquistar fulano, quando você conquistar fulano, se você não investiu com cheiro de eterno, ou seja, fazer uma aliança em amor, porque amor, Deus é o quê? Amor. Ou seja, isso tem cheiro de eterno. Se a tua motivação não é o amor, o que vai acontecer quando você conquistar vai vir a frustração, porque você conquistou e acabou os seus objetivos. Invista em algo com cheiro de eterno, é isso que o texto está falando. Busque ideais eternos. É a única forma de encontrar a felicidade. É a única forma. Pare de viver para si, viva para o Senhor, nele o ideal é eterno. Por isso tem cheiro de eterno. Quais são as suas motivações? Para que, em quais planos ideais de vida você tem se calcado? Eles têm cheiro de eterno. A sua profissão tem cheiro de eterno? O dinheiro que você está ganhando tem cheiro de eterno? A sua família tem cheiro de eterno? A tua faculdade tem cheiro de eterno? Quantas pessoas eu vejo fazendo lá, não, eu vou fazer direito, sabe por que eu vou fazer direito? Porque dá para fazer concurso público e o dinheiro é bom e é estável. Meu querido, quando você chegar lá e o dinheiro for bom e estável, você vai estar em depressão, sabe por quê? Você não vai ver sentido para aquilo mais. Você conquistou. Não perde isso não. Gente, eu falo isso aqui hoje, eu estou falando meia bomba hoje, eu sei disso. Mas eu falo isso aqui hoje, se eu pudesse eu estaria aqui berrando. Meu querido irmão, minha querida irmã, invista em algo com cheiro de eterno. Porque a frustração vai chegar. E quando chegar, você vai falar que nem o Salomão. Os maus dias, eu não tenho neles contentamento. Aí, ó, sou um pobre menino rico. A vida é efêmera, gente. Passa assim. É assim. Se a gente não investe em algo que a gente não conquistar, por isso que é legal, tudo de Deus é eterno. Deus não faz alianças que acabam. Então, a vida é eterna, o amor é eterno. Sabe por quê? Porque a única forma de sermos felizes é sempre termos algo para conquistar. Gente, isso aqui é muito legal. Qualquer plano que a gente fizer não pode se manter na finitude dos nossos atos, porque isso vai gerar frustração. Aí eu me lembro de um texto de Dostoiévski, que foi um filósofo russo, um cara importante. E ele fala assim, ó, somos assim, sonhamos o voo, mas tememos as alturas. Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. Se houver a infinitude. O vazio é o espaço da liberdade. A ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas. E as certezas são péssimas para a gente, tá, gente? Porque as certezas, elas fazem com que a gente concretize. E quando se concretiza, de acordo com Schopenhauer, vem a frustração. Bom, é só isso. E de acordo com o Eclesiastes, não tem contentamento nisso. É só isso, não é possível. Por isso trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. É um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem, que eles não são livres, porque um estranho os engaiolou. Que se as portas das gaiolas estivessem abertas, eles voariam. É um engano pensar isso, é isso que o texto está falando. A verdade é o oposto. Os homens preferem as gaiolas ao voo. São eles mesmos que constroem as gaiolas
onde passarão as suas vidas. O Senhor te chama, você é eterno, querido. Ou no céu ou no inferno, essa é a verdade. Tu é eterno. Seres eternos são frustrados com planos engaiolados. Engaiolados à finitude da nossa existência. Gente, para de viver para a efemeridade da finitude. Para. O que o Senhor nos chama é para termos gaiolas abertas e gente que se arrisca a voar a liberdade que o Espírito pode nos dar. O que o Senhor nos chama é viver a insegurança de um voo sem gaiola, sem chão, mas é uma insegurança que faz com que as certezas venham dele, porque ele nos faz voar. O que o Senhor nos chama é para viver o maior sonho que a nossa vida pode ter. E sabe qual é? A loucura de viver a imensidão da liberdade que só Cristo pode nos dar. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu me lembro, eu me emociono muito com isso, gente, porque não é fácil ver isso, eu sei disso, mas isso aqui gera pra gente a única forma de sermos plenos em felicidade. Não se deixa abater pela indiferença que a vida nos leva a ter. Não se deixa bater pelo rolo compressor da finitude das escolhas. Escolha pela eternidade e pelos ideais eternos. O texto em Jeremias 15, a gente até já preguei sobre esse texto, sobre o olheiro que estava fazendo o seu barro, e Jeremias foi levado até lá e estava fazendo o vaso e o barro sendo moldado, e ele moldou, o barro já estava pronto, já era um vaso maravilhoso, mas no meio do caminho alguma coisa aconteceu, que aquele barro que já era vaso se despedaçou, e quando se despedaçou, com certeza o profeta deve ter pensado que já era, acabou. E a gente olhando uma leitura despercebida, pensa a mesma coisa, e agora? Mas o problema não é o vaso ter se desfeito, porque se o barro está molhado, o vaso pode ser refeito. E eu aprendi que um vaso que se desfaz não é problemático. O problema é quando falta água no barro. O problema é quando falta maleabilidade na construção e reconstrução de quem nós somos. Quantos de nós aqui essa manhã talvez sejamos vasos que já não temos mais água para sermos remodelados? E o Senhor nos chama essa manhã para sairmos de uma posição de finitude e de indiferença, para vivermos uma vida incrível de relevância, decidindo e estando a dispensação da liberdade que só nos faz ter segurança na vida daquele que gera incerteza e que gera insegurança para a gente, mas gera certeza no próprio Deus, que Ele falar para a gente o que Ele nos prometeu. Está inseguro, está no lugar certo, e Ele fala: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sei como está a sua vida, mas o Senhor te trouxe aqui para ideais eternos. E eu queria te dar essa oportunidade. Talvez você está aqui essa manhã e nunca entregou a sua vida ao Senhor. Nunca entregou o seu ideal de vida ao Senhor. E vê que as suas próprias escolhas já são por si diferentes, já nem te cativam mais.
o Senhor te trouxe aqui hoje para viver vida e vida em abundância. E essa vida é só nele, gente.